Fala pessoal, eu sou Ademir Serafim Júnior e eu estou aqui a convite do nosso querido Eustáquio Andrea Patonas, o Grego, para fazer uma edição muito especial, uma edição comemorativa do programa Vida Inteligente. Já tem um tempo que eu não faço os programas, desde a época do Semente Abstrata, do Núcleo 137, estamos tirando um pouquinho o ferrugem, mas eu espero que vocês gostem bastante do que a gente vai conversar e principalmente do convidado que eu tenho aqui hoje. Há aproximadamente um mês eu recebi esse convite do Grego, explicando que ele está fazendo um evento comemorativo e ele gostaria que eu e esse convidado conversássemos hoje sobre o tema o que somos e o que queremos ser. Então, sem mais enrolação, eu vou convidar aqui nosso também igualmente querido Newton Schultz, também um grande amigo, um grande instrutor, um grande parceiro de jornada, que eu tenho certeza também que vai ter muito para contribuir com esse tema. Afinal, se não bastasse ser uma pessoa que sempre traz muito para nós, com seus cursos, com suas palestras, até antes de começar aqui a conversar com vocês, acho que a gente nós combinamos de falar uns 5, 10 minutinhos para a gente ir quebrando gelo, para a gente ir esquentando. Nós estamos há aproximadamente 1h30 conversando. Então, ele comentou comigo que já são 30 anos criando conteúdo, estudando, aliás, criando conteúdo e compartilhando seus estudos, porque de estudos por conta, eu tenho certeza que ele tem muito mais do que isso. É uma pessoa que dedicou a vida inteira a isso. Mas, se não bastasse todo esse conteúdo que ele traz, eu tenho certeza também que todo mundo tem uma curiosidade muito grande dentro desse tema, para entender um pouco sobre a ótica dele, não sobre a ótica do que a gente analisa, de quem é o Newton Schultz e de quem ele busca ser. Então, seja muito bem-vindo, Schultz. Salve, Ademir! Tudo bem, queridão? Tudo bem contigo? Um prazerzaço conversar com você novamente. Maravilha, cara. Primeiro, né, antes da gente começar a trocar a nossa ideia, gostaria de agradecer o convite do Super Grego, que falou, vamos lá, trazer aí um pouco da sua cabeça, junto com a cabeça do Ademir, para ver o que sai nessa troca de ideias. Ele mesmo que sugeriu o tema, né? Nesse momento de comemoração, de celebração do programa dele, o Vida Inteligente. Então, estou aqui para trocar uma ideia com você, uma gente que se conhece há mais de uma década, não é não? Cara, já tem mais de uma década, são aproximadamente 11 anos, aliás, 11 anos que eu te conheço pessoalmente, porque Olha antes que legal. disso, nós temos um amigo em comum, que é o Tiago, que tinha Sim. me recomendado cursos e palestras, então, antes de te conhecer pessoalmente, antes de ser também seu aluno, eu fui acompanhando, fui fui assistindo palestras já no YouTube, na época ainda gravado em DVD. Ó, olha só, DVD, cara, meu Deus, né? Precisamos atualizar isso. Aliás, foi atualizado, né? E olha, aqui não tem professor, não tem nada disso. Aqui eu sou um trocador de ideias, que com as pessoas que eu entro em sintonia, assim como a gente sempre teve uma sintonia muito boa, já fizemos até programas juntos. Você foi convidado meu ali na Vibe Mundial, você foi ali fazer programa comigo. Fizemos naquele tempo de live, no tempo da pandemia, que tinha ali, o Instagram entregava bastante, fizemos uma live também, que acabou até indo para a Rádio Vibe Mundial, que na época era a Rádio Mundial, né? Vocês postaram lá, né? Então, cara, aqui é um cara que vem trocar ideias com todo mundo, nunca me coloquei, não gosto nem de que me chamem de professor. Eu sou uma pessoa que nunca sou o dono da verdade, isso é a primeira coisa que eu gostaria que todo mundo entendesse, porque eu acredito que a nossa ideia vai longe sobre isso, eu exponho a minha visão, coloco como eu vejo as coisas, é um direito de todos colocar a própria visão, então que ninguém considere o que eu coloco aqui como uma verdade absoluta, apenas como uma coisa que, de repente, sintonizou, maravilha, não sintonizou também, maravilhoso, não é por causa disso que precisamos ser inimigos, né? Então, vamos trocar essa ideia aí, Ademir, vamos lá, você levanta o tema e a gente vai conversando, né? Vamos que vamos. Você sabe Novamente, uma que alegria. Obrigado pelo convite. é uma tremenda alegria. Tem 2 anos desde daquela conversa que a gente teve, e eu acho que para a gente falar de quem nós somos ou o que nós queremos ser, é bem evidente que eu acho que dentro desses 2 anos de pandemia, todo mundo teve que fazer uma revisão muito grande do que entende de si próprio, né? Você estava falando, pô, nunca me coloquei como professor, nunca me coloquei não sei o quê, e a visão que eu tenho,
por exemplo, sobre o seu trabalho, pelo tempo que eu pude estudar com você ao longo desses anos, eu hoje a visão que eu tenho de pessoas como você ou como outras com quem eu pude estudar, eu considero meus irmãos mais velhos. Eu não considero como um Maravilha. professor, assim, porque quando a gente está falando de todos esses conteúdos iniciáticos, e você ainda, é óbvio que isso é iniciático, mas você passa, você transmite muito sobre as chamadas ciências ocultas. Né? Você dá aulas de cabala, de astrologia, de tarô, de quiromancia, de Linhas de conhecimento, radiestesia. eu prefiro. É, Uhum. por envolver muita subjetividade, eu acho que Uhum. você transmite muito, essa pessoa, esse irmão mais velho, transmite muito de quem é. Então, invariavelmente, eu acho que a gente acaba criando uma proximidade quando troca ideia sobre esses assuntos. Né? E dentro disso, quem é o Newton Schultz? Cara, é o seguinte, eu me coloco, sem sombra de dúvidas, um cara que acerta e erra, mas acertando ou errando, uma pessoa que está procurando entrar no processo evolutivo que ele está inserido, inevitavelmente procurando evoluir o máximo que pode, adquirir conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. Né? Que um dos lemas da sociedade que a gente participa, né, Ademir, está associado, não seria nem um lema, uma coisa que é falado bastante, né, está em hinos que a gente canta para uma fácil compreensão, em vez de ficar chamando de mantra, né? Os hinos que a gente canta, né, aquela coisa da vontade, do amor, da sabedoria, né? Então, cara, eu me entendo hoje, de acordo com a minha possibilidade, como eu disse, errando e acertando, quando eu tenho de repente, uma sintonia com algo, utilizando essas linhas de conhecimento, né? Que você até citou isso, 2 anos atrás, estamos em 2022, encerrando 2022, eu vi, aproximadamente 2016, 17, que 2020 nós teríamos uma grande conjunção planetária totalmente diferenciada. Esse vídeo está, inclusive, no YouTube, tem milhares de views, deve estar com 300 mil views, né? Que está ali, 2020, a grande conjunção. Cara, a galera, quando ela assiste esse vídeo até hoje, né? O pessoal fala, cara, isso aqui é Black Mirror. É loucura isso. Estou assistindo isso, o cara está falando, parece que ele falou uma coisa de 1 ano, 2 atrás, e o vídeo daqui a pouco tem 15 anos, 10 anos, né? Eu não sei se E, você se recorda. é, é. Nos seus grupos de e-mail que você tinha, lembra? Lembro. caminhos2005@terra.com.br. Nossa, loucura. Ixi. Teve uma vez, e eu me recordo disso de meados de 2012, 2013, que numa reflexão astrológica semanal que você mandava, Hum. você já tinha falado sobre Tinha, 2020. tinha, cara, tinha. Assim como eu estou preconizando, isso como estudo, cara. Uma coisa que a galera, de repente, tem gente aqui que não me conhece, né? Apesar que no YouTube a maioria do povo, mesmo não gostando de mim, já possivelmente me conhece, né? Eu não sou sensitivo, não sou aquele cara que vê, não recebo nem nada. Sou um cara que procura estudar com essas linhas de conhecimento, conforme você colocou, e através do que eu vejo, eu coloco a minha visão, podendo errar. Obviamente, né? Tenho muitos erros nisso também, mas eu vejo que partindo dos setênios, cara, que inevitavelmente a própria ciência sabe que a gente está sempre, né, evoluindo, tem um ciclo de 7 anos onde tudo se regenera, não só no sentido físico, como a gente que gosta dessas linhas de conhecimento sabe que no sentido astral, mental, psíquico, causal, o nome que daí socorre também. Cara, se você pegar, é inevitável 2026 a gente passar por outra aprovação. É inevitável, inevitável. Bicho, você pegando, de repente, um marco de transformação da própria humanidade, que isso estava no próprio calendário maia, né? 2012 o final, que era um final de um ciclo, né? Que era um final de um ciclo, nada a ver de final, que teve até filme e etc. Cara, 2012, você somar 7, 2019, veio o Covid aí, aquela reflexão que trouxe, entrando diretamente no que você colocou como, vamos dizer assim, como uma parte para a gente iniciar a nossa troca de ideias. Cara, foi um chamado que, seja qual for o seu credo, filosofia, religião, você está bombando no trabalho, não está, você tem que se recolher, cara.
Nem que você tenha que ir para a fazenda ali e falar que aqui você tem liberdade. Mano, no mundo você está preso. Você não pode pegar avião, você não pode pegar seu carro e ir para qualquer lugar Muito e louco etc. isso. Foi a chamada interior para todo mundo, essa transformação. Cara, e não foi 2019 que rolou isso? Não foi Sim. 2019? 2020 explodiu. Mas 2019 foi onde começou, lembra? Apareceu o chinês na TV, e tá falando que pode ter não sei o que tal, e pum, o bagulho explodiu. Cara, se pegar 2019 mais 7, você tem 2026. Então, vem novamente, no sentido de virada psíquica, uma realidade. E eu olhando a astrologia, que é uma das linhas de conhecimento que eu curto, que eu não curto ela como a divinhologia, que a galera gosta muito, vou casar, vou ter filho, cara, isso é astrologia de velho ciclo. Isso é a galera que, no quem somos e o que podemos ser, nem lembro direitinho o tema aí que a gente está discutindo, mas essa galera está se revestindo de energias de velho ciclo. Vai levar 2026 ainda muita pancada, velho. Então, a nossa grande função no momento agora, para a gente se posicionar quem somos e o que podemos ser, qual que é a sequência do tema que a gente está trocando? Quem somos Que somos e o que queremos ser. e o que queremos ser. Cara, você está carregando agora o futuro, você constrói a cada segundo da sua vida. O que você se carrega, causa, lei, efeito, terceira lei de Newton, básica para quem estudou um pouquinho de física. Cara, você está criando e gerando agora em ti, através do conhecimento que você busca, por isso que eu citei, né? Vontade, amor, sabedoria. O que você está, com a sua vontade, o que você está adquirindo de conhecimento para colocar em prática, para se tornar saber. Mas se você faz isso com amor, você faz isso com fraternidade, que o momento agora de uma nova era é uma era de compartilhamento, é uma era onde a gente deve colaborar mais e pedir menos, como a gente já até conversou um pouquinho, que pode desenvolver muito. É isso que a gente faz hoje, cara. Hoje o pessoal não entende que aquela máxima de 2000 anos atrás, entendeu? Pegando num sentido mais místico, para alguns até mais religioso, cuida primeiro das coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo. Tem a galera que já entra no ensinamento desse pensando no próprio acréscimo e nem entendeu. Então eu vou primeiro rezar, orar, fazer mantra, participar de ritual, isso e aquilo, que aí eu me fortaleço, que eu vou receber tudo. O cara já começou tudo errado, porque já está no efeito e não está cuidando da causa. Se realmente, e aí que eu vejo você entrar em influência com as energias de uma nova era, que isso é uma energia psíquica, o que se chama, no sentido oculto, de alma-mundo, a energia psíquica que rodeia o nosso planeta inteiro, que é o próprio simbolismo para todo mundo, não estou falando de signo pessoal, simbolismo de aquário, que é o maná caído dos céus ali, o conhecimento, a mente, o quanto a humanidade evoluiu nesse último século, cara, e etc. Tudo isso é aquário, é tecnologia. Bicho, quem pegar isso e colaborar, o próprio universo fala, porra, entendeu, então deixa eu ajudar. Precisa de dinheiro? Vai ter dinheiro para continuar colaborando. Precisa de uma família? Vai vir uma família que vai começar a te dar apoio. Precisa de um relacionamento que te faça você fluir na vida? Então você vai ter isso. Isso, o que algumas pessoas, no sentido mais rebuscado, iniciático, chama de lei. Uhum. Que a lei ela vai te dando e te premiando de acordo com o que você faz. Por isso que ela é justa e perfeita. E hoje, quem se coloca nesse propósito de contribuir, está criando hoje o que ele quer ser mais para frente, colhendo os méritos do acréscimo. Olha quanta coisa eu sintetizei junta. Para a galera que gosta de religião, galera que está na iniciação, galera que quer dar uma virada na vida. Olha quantas coisas eu coloquei para a pessoa raciocinar. Aí muitas pessoas, para fechar aqui, que senão o cara aqui não para de falar, né? E vou passar a bola para você costurar isso e a gente seguir adiante. Cara, eu faço isso na minha vida. E, olha, vou dizer para você, a cada, vamos só para quantificar que a galera adora isso, a cada 10 coisas, no mínimo 9 eu consigo, cara. E se eu não conseguir 10, é porque tem alguma coisinha que faltou acertar em cima do vontade, do amor e de sabedoria que eu expliquei, que está mal feito para que a coisa flua. Então eu vejo isso dessa forma, cara, que pode vir como abstrações, ideias, intuições, percepções que vão te dar o caminho para você continuar contribuindo com esse novo ciclo. Porque hoje
a grande virada, por isso que eu falei as coisas do velho ciclo. Você tem o centro, você tem aquele ego mal resolvido, e girando ali o ser humano ao redor daquilo para conquistar esse ego que já deveria ter sido diluído um pouquinho, e esse ego é ter vários carros, ter vários apartamentos, ter grana, fama, prestígio e etc. Cara, isso vai mudar. Esse centro vai ser o valor de cada um para que você contribua para quem necessita que vai rodear, aí você contribui, é com a própria valência, né? Para quem conhece um pouquinho as regras da química, criando através dos átomos ali toda a energia para que a gente entre nesse influxo novo. Então, para mim, como base para a nossa conversa, Ademir, e agora eu que vou ser o seu ouvinte, é como eu vejo o que a gente está se programando agora, para que daqui 2026, que eu já expliquei como marco a partir de 2020 como 7 anos, é o que daqui a pouco é o que nós seremos do que nós estamos fazendo agora. Contribua ou continue no ego aí pronto para ser amaciado. Tipo, veio 2020, morreu muita gente, todo o respeito com essa galera. Obviamente. Eu tive familiares que faleceram, cara. Tive isso aí, infelizmente. Mas, cara, as pessoas que estavam prontas para contribuir, essas pessoas estão firmes ainda no processo e, de repente, até cresceram com tudo isso. Como você vê isso, Ademir? Olha, eu vou fazer meu comentário da minha visão sobre isso, compartilhando um pouco da minha experiência pessoal, do que eu entendi de quem eu sou dentro desse período. Uma frase que ficou pulando na minha cabeça enquanto você falava é a dificuldade que as pessoas têm hoje de estar no presente. As pessoas esperam que o futuro se manifeste, as pessoas vivem presas ao passado, as pessoas não vivem no presente. E é no presente que se cria o futuro. A gente quer comprar uma casa, quer comprar o carro, a gente não está vivendo hoje. A gente quer viver um relacionamento, a gente sente falta daquele outro relacionamento, a gente não está vivendo o hoje. Eu vejo que essa pandemia me proporcionou uma condição de, 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 de me voltar mais para mim mesmo. Quando tudo começou, eu lembro que nós conversamos sobre a necessidade de se voltar para online, afinal, não temos como nos encontrar pessoalmente, não é prudente, não é também, em muitos casos, não era possível. O que a gente faz? Vamos conversar na internet. As redes sociais estão aqui, né? Então, poxa, no momento que a gente precisou se isolar, felizmente nós tínhamos as redes sociais. Eu fico imaginando em outras épocas de pandemia como que isso seria. Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu, isso mostrou que muitas pessoas, principalmente os mais jovens, e dentre os quais eu me incluo, as pessoas não estavam preparadas para se enfrentar. E começou live de tudo que é lado, curso de tudo que é canto, e tive a oportunidade de conversar com pessoas muito interessantes, dentre as quais você, pessoas de diversas linhas do conhecimento, e foi naquele momento que eu percebi que eu precisava me voltar para mim. Eu concordo muito com você nessa ideia de que a gente pede muito, mas às vezes a gente faz pouco. E quando eu optei por parar temporariamente de criar conteúdo, de parar um pouco as redes sociais, foi um momento em que eu entendi que eu precisava trabalhar algo dentro de mim. Eu precisava viver ali o meu presente. E um grande amigo, no momento, chegou e falou para mim: beleza, mas muitas vezes o pouco que você tem para compartilhar pode ser o muito ou o mínimo que alguém precisa. Maravilhoso isso, cara. Não é verdade? Opa! Então, eu enxergo da seguinte forma: hoje, conceitos como de evolução é muito difícil de nós analisarmos sem envolver a própria subjetividade, a própria bagagem pessoal. Dentro dos nossos estudos, quantas vezes a gente não ouve falar de lei, e é muito engraçado as pessoas puxando o que entendem de lei para sua bagagem pessoal, puxando a sardinha para uma ideologia, para uma linha de pensamento, para uma linha religiosa, e agora, recentemente, estamos todo mundo chafurdado nisso, na política. Ixi. Então,
essa pandemia serviu, pelo menos para mim, para rever completamente tudo que eu entendo sobre quem eu sou. Serviu para mostrar que eu me considero, acho que um eterno estudante, e como eu brinco com você, que eu te considero como um irmão mais velho, sabe-se lá quantos irmãos mais velhos eu não tenho, quantos irmãos de mesma idade eu não tenho, e quantos irmãos mais Mais novos, jovens, mais novos, né? Claro. não é verdade? Opa. Então, tudo essa ideia assim de que somos, eu entendo isso como estudantes, cada vez mais curiosos, cada vez mais tentando entender o mundo lá fora, mas hoje eu aprendi a dar uma importância muito grande a jamais negligenciar o que está aqui dentro. E aprender. Não falo para você que é o tipo de coisa hoje que eu domino, que eu tenho a plena consciência, mas eu me esforço, tenho me esforçado muito para estar no presente, porque eu acho que não é fácil. Vivemos numa ambiência, num contexto, numa sociedade como um todo, que não mede esforços para nos tirar do presente. E aí eu até aproveito e te faço assim, uma pergunta, até como uma pessoa que tem uma bagagem nessa jornada iniciática bem representativa. Essa sua visão de o que você é, por exemplo, uma pessoa que busca evolução, como ela tem caminhado ao longo da sua jornada? Essa sua visão de quem você é, quem você se entende hoje, sei lá, 10 anos antes da pandemia era igual, há 15, 20 anos, ela era dessa forma? Não, a gente começa a pensar diferente em relação ao que a gente vive como experiência, né? Pegando até um gancho em relação ao que você falou, né? Você citou aquela coisa da rapidez que está presente hoje nas redes sociais. Daqui a pouco tem um metaverso, que você tem um avatar ali, que tem muita galera que vai renegar, porque o pessoal nem imagina o que é isso, né, cara? Principalmente a galera que é muito reclusa vai criar a sua vida de prazeres nessa loucura aí, né? E talvez até esquecer a vida presencial. Sei lá, velho, isso aí já é para a galera mais jovem, mas também, por que não? Não estou falando nada contra as pessoas que têm mais idade, mas a coisa vai ser diferente. Então, trocando uma ideia em relação à sua colocação, Ademir, eu vejo da seguinte forma: essa velocidade da informação, ela cria esse imediatismo, né, cara? Eu quero a solução. Deixa eu procurar isso no YouTube, no Instagram, sei lá, onde vou correr atrás. Mano, às vezes as pessoas perdem esse senso da realidade do agora. Eu estou criando agora o que eu quero. Então fica preso nessa ansiedade, nessa coisa rápida da solução, da palavra mágica do que vai vir e vai resolver minha vida, e a pessoa até se isenta da própria responsabilidade daquilo que eu falei, de buscar um conhecimento real. Já teve pessoas que escreveram o conhecimento líquido, que hoje está tudo líquido. Cara, líquido é elogio, tá gasoso a parada, velho. Tá gasoso, gasoso, mano. Eu quero um videozinho de 30 segundos para resolver meu problema, entendeu? Você falar para a pessoa, pô, vê esse vídeo do YouTube aí de meia hora, mano. O pessoal Cadê? não Não tem vê. no TikTok uma versão reduzida? Não. A galera tá nisso, cara. Então, essa causa, lei e efeito, pegando um gancho, como você falou, desse lance da ansiedade e também do passado, que são três forças que criam o que nós chamamos de tempo, que aí os gregos, de uma forma bem sábia, colocaram como Cronos, que é o Saturno romano, que devora os filhos, o tempo, tal, etc. Mano, tem uma descompensação muito louca nesse quem somos agora, né? Aí quem é o Newton Schultz em relação à sua indagação? Eu fico pensando, será que eu posso dizer que eu estou tendo uma evolução em relação a essa vontade, amor e sabedoria que eu coloco, aprendendo com o passado, com as experiências que eu... Porque passado é isso, é experiência, cara, é você compreender, né, o que você vivenciou e você tem que passar aprendizados, porque para mim, sempre sujeito a erros e enganos, você consegue evoluir e seguir adiante se em relação ao universo, a própria lei que você citou, você passou numa prova dos 9 ali só para brincar, né? Tipo assim, você não aprendeu, cara, então vai voltar com uma experiência um pouco diferente para você aprender. Então você vai utilizando esse cronos, esse tempo que eu falei, você vai utilizando de acordo com os aprendizados, né? É aquela coisa, quer ver, como que eu veria isso no sentido evolutivo? De repente,
não sei se essa frase é dele, porque todo mundo coloca frases de mestres e ensinamentos e fala, isso foi de Buda, isso foi de Krishna, sei lá se foi, mas a ideia é muito bacana, que dizem que Buda falou que antes de você pensar em ser, com as minhas palavras, um ser cósmico, espiritualizado, cara, primeiro respeita teu pai e tua mãe, senão você nem estaria aqui, entendeu? Então a gente nasce num país, a gente nasce numa família, para a gente adquirir os aprendizados, que isso é inevitável, que a ciência coloca como genética, que você herda ali, você vai criando o ser que você quer ser, mas na minha visão, cara, né, você tem que ter o aprendizado daquilo que você observa nos seus pais, que isso ocorre no setênio também, no segundo setênio, que é a adolescência, 14 anos, que a gente rivaliza muito com os pais, porque representam a nossa referência. Cara, então ali você vai aprendendo o que você considera que de repente é uma coisa que você poderia, não vou nem falar melhorar, que você pode atualizar, e aí você vai crescendo. Só que chega uma hora, você não começa a nem ter mais os seus pais como referências. Você tem que ter, de acordo com a sua idade e com o seu grau de consciência, você contra você mesmo. Será que eu estou melhor do que aquele cara que em 2020 teve a pandemia, que teve as suas bases chacoalhadas, de repente parentes faleceram? Será que você está melhor, cara? Você aprendeu, você deixou algumas gavetas ali, você fala, deixa eu jogar isso aqui debaixo do tapete ou fechar essa gaveta, está tudo bem. Eu acredito que nesse momento atual, essa velocidade é para expor isso e você resolver. Porque aí você se posiciona no presente e fala, eu sou isso, aquele que aprendeu, está procurando ser melhor agora. Uma frase que eu gosto muito, o pessoal fala muito, você aprender a ser você mesmo. Cara, em relação ao sua própria colocação, você tem que aprender a ser melhor do que você mesmo, a cada segundo da sua vida. Não é nem dia, hora, mês, é cada segundo da sua vida. Eu estou aprendendo agora conversando com você. E estou vendo aqui o que a gente conversa, tal, para eu carregar alguma coisa com isso. Aí eu formo quem eu sou e eu sei que com isso aí eu estou aberto para o futuro, porque o futuro é uma caixa de oportunidades que você cria com o que você está gerando agora. Porque se você continua com os vícios do que você chama de passado, o Ouroboros vai falar, não dá para você projetar lá para frente. Olha quanta coisa você tem engavetada aí que você tem que passar. E para que fique bem claro para quem está sintonizando a nossa conversa, é assim, eu trago uma coisa engavetada de relacionamento afetivo que eu não resolvi, que está mal resolvido. Então a pessoa fala, então eu vou ter um relacionamento afetivo, de repente nem é isso. Pode ser uma coisa de trampo, pode ser uma coisa de família, que vai descarregar isso. Quem compreender essa lei é muito louco, não dá, né? É necessário um processo consciencial gigantesco, sei lá que tamanho, para mensurar isso, né? Então você vai vivendo ciclos repetitivos para você resgatar isso dessas energias e consciências passadas mal resolvidas, para que você se posicione agora, é o quem somos, para você criar essa caixa de oportunidade. É o próprio mistério do arcano louco, ainda associado para quem gosta de tarô, no seu sentido maravilhoso, que ele ainda, em relação à era que vivemos, que fechamos agora, que é peixes para aquário, ele é o arcano 0 ou 22, que se você olhar, ele está sempre o quê? No ombro direito dele, ele está com uma trouxa, que são as experiências que ele aprendeu, que ele traz como virtudes para se lançar para uma coisa nova, para um ciclo novo, mas ele sempre tem um animal ali representando aquilo que ele sabe que ele precisa aperfeiçoar, que ele não é perfeito, que ele volta para o ciclo para iniciar tudo de novo, aí vem o arcano 1, o mago. Então, quantas coisas, além dessas bases que a gente tem, né? Que de repente eu citei o tarô aqui, poderia citar algumas coisas, mas é uma forma de ilustrar para que as pessoas entendam, cara, você tem pendências, falta conhecimento, está vibrando em ti essas coisas novas, pô, cara, se liberta para essas oportunidades novas, mas não fica com um lastro velho de energias ultrapassadas, engessadas, cristalizadas dentro de ti, porque você vai levar isso, você vai ter que subir a montanha com essa mochila cheia, cara, vai pesar. Então, aquilo que você coloca como zênite ou como meio do céu, falando de astrologia até, que é um ponto astrológico, isso no mapa que poucas pessoas conhecem, cara, você vai ter uma mala ali que não é a trouxa do louco com valores que realmente você precisa para seguir adiante. É um puta lastro kármico, no sentido de peso para você resolver,
né? Que aqui no Ocidente a gente coloca karma como uma coisa negativa. Não é o caso, mas eu coloquei aqui porque o pessoal entende dessa forma. Um lastro terrível. Então você programa o seu futuro compreendendo a energia do passado, que pode ser passado um segundo, um mês, uma semana, um ano, sei lá, cada qual com as suas experiências, para você seguir adiante. Isso é muito louco, cara, muito louco. Como é Ó, que você vê isso? mas você concordaria que a gente vive hoje, né? Você acha coerente falar que, de certa forma, a gente vive hoje também na era da superficialidade? Morra, e muito, infelizmente. Infelizmente, é raro. É raro. E parece que quanto mais passa o tempo, a geração se torna ainda mais superficial. Mas tudo tem dois lados, viu, Ademir? Sabe por que tudo tem dois lados? Eu vejo da seguinte forma: é muito fácil a gente chegar, né? Apesar de eu estar mais ou menos umas 2 décadas na sua frente, aí, conforme a gente havia conversado, a gente chegar e julgar um jovem. Caramba, é sempre assim, sempre é o coroa enchendo o saco, vai. Julgando o jovem ali com a coisa que curte, que gosta, sempre. Isso é básico na nossa evolução, né? O velho que não quer passar a bola para a energia do novo, amarrando tudo, engessando, cristalizando e não ir adiante. Mas eu vejo da seguinte forma: é fácil a gente julgar o jovem hoje e falar, tá no TikTok, é superficial e etc. Mas será que a capacidade de assimilação desse jovem, do que o velho julga, não estou te chamando de velho, hein? Ainda mais eu estou falando de reflexão. Será que ele não tem uma capacidade de assimilação muito mais sintética do que eu estou dando os dois lados, a polaridade, que é um dos princípios herméticos? Então, eu acho que é tudo uma questão de adaptação. Você já pensou que nem eu citei o TikTok? Citei o TikTok. Cara, em vez de você ver uma pessoa rebolando na sua frente 30, 40 segundos, ou fazendo, além de uma dancinha, uma musiquinha, você já pensou se fossem pitadas de despertar verdadeiros ali em 30, 40 segundos, com pessoas de um grande poder de síntese? Que ferramenta maravilhosa! Fantástico, fantástico. Você sabe que na época que a gente tinha o projeto do Núcleo 137, nós tentamos criar um conteúdo que Eu chamava. lembro do nascimento, desculpa te cortar, do Lembra, né? Núcleo 37. A ideia era que aquele conteúdo se chamasse Pílulas do Oculto, porque Olha era isso. justamente isso, um conteúdo que se encerra ali mesmo, algo bem rápido. Você vê. É o Reels do Instagram também, Só que é o que que ele está na época entregando hoje. a gente tentou criar isso com uma imagenzinha e tentar criar isso com um texto muito curto, o texto mais sucinto possível, 2, 3, 4 linhas, como se fosse um tweet e uma imagem chamativa. Ou seja, um É o recurso que processo, é o buscasse, processo. né? Que você estava falando, eu estava me recordando, eu lembro, acho que em meados de 93, 94, eu lembro que um vendedor de enciclopédia tinha ido na casa dos meus pais. Isso nem existe mais, Né? né, velho? O vendedor de Barça. Lembra que Putz, era um nossa! monte de volume, era um Uau! valor exorbitante, e eles parcelavam, tipo o carnê do baú, assim, Nossa, Casa velho. Bahia, E porque, né, os pais recebiam isso, né, cara? era Tinham poucos prédios, apartamentos, eram casas. Eu né, lembro disso, velho. porque era a fonte de pesquisa que tinha. Sim, sim. Não era hoje, até a hora que a gente estava conversando, a gente teve uma dúvida na configuração aqui da gravação, então o Schutz falou para mim, não, põe o Google aí, como É? fazer isso. Hoje está tudo fácil, está tudo ao alcance. Só que, ao mesmo tempo, na faculdade de Direito, eu tive um professor de Direito Civil que ele falou o seguinte, de nada adianta a informação se não houver formação. Opa! E eu vejo que aí nisso a gente tem um problema. Hoje está tudo muito fácil. E eu concordo muito com você quando você diz que as gerações mais antigas elas têm que dar o suporte, que as gerações mais novas não são mais fortes ou mais fracas. Aliás, podemos falar até que são mais fortes, mas as gerações mais novas têm novos problemas. Elas não têm os mesmos É problemas das gerações mais lógico, antigas. lógico. Elas são a evolução materializada da humanidade. Perfeito, E perfeito. se elas tiverem, de certa forma, esse suporte das gerações mais antigas, a coisa pode tomar um rumo muito legal. Porque é o que você falou.
olha esse ferramental que a gente tem hoje de rede social. A informação é muito rápida, é muito dinâmica. Olha o jeito que algo se viraliza. Nossa, cara. E É como a gente pode usar isso? Porque uma pandemia do bem, uma exatamente. pandemia da informação. É, Olha que a coisa linda, da informação. contribuição real, com vontade, amor, sabedoria ali, todo mundo postando o lado bom da coisa. Ó, nesse tripé que você está comentando de vontade, amor, sabedoria, ainda tem aquela quarta etapa que eu acho que é uma coisa que falta muito, e falta principalmente para as pessoas que buscam um caminho mais consciente, que é atividade. Opa, não adianta. Óbvio isso, né, cara? Gerar, criar, né? Todo mundo junto, uma coisa onde a gente põe em prática tudo isso, insere no nosso cotidiano, né, cara? Ainda vai ter o conhecimento das dimensões que a gente vai, que o pessoal fala tanto de viagem astral, que astral tem mestre, isso e aquilo, tal, etc. Porra, cara, o verdadeiro descanso da gente nessas dimensões, né? Quando a gente dorme, né? Cara, isso continuaria como um processo de criação de energias boas, que a gente criaria e realmente descansaria a alma para colocar tudo isso com saúde, com vitalidade, acordando de manhã, respirando esse influxo de um quinto sistema evolutivo, Sim. de um quinto reino, de um quinto elemento, né? Que, pegando no sentido um pouco mais rebuscado, que eu não gosto de utilizar termos aqui iniciáticos, que só vão acabar confundindo mais a galera, mas onde as boas ideias, né, surgem de uma forma bacana para todo mundo contribuir cada vez mais para criar um mundo bacana. Cara, o dia que rolar isso, Ademir, olha, as coisas vão ser muito diferentes, cara, mas muito diferentes mesmo. O problema é quando, de repente, existe algo de ponta que você poderia utilizar com esse formato, mas as coisas se cristalizam para que isso não tenha aquele boom, aquele impulso verdadeiro para que essa coisa, de repente, se transforme, como eu brinquei, uma pandemia do conhecimento junto de uma atividade real. Mas eu acredito que na hora certa isso rola, cara. Na hora certa isso rola. Ó, a gente brinca assim, né, que não existem os escolhidos, existem os dispostos, Opa, putz, é né? lindo isso, maravilhoso, né? E você, por exemplo, você, além de ser um estudante, de ser um ocultista, você tem um carinho muito grande pelo rock. Opa, gosto mesmo, cara. Eu Olha que lembro até hoje, quer ver, antes de você continuar, não perde o raciocínio, mas para o pessoal entender como isso não é um modismo da minha parte. Cara, eu sou uma pessoa dos anos 60, nascimento, né? Aí, cara, eu lembro até hoje, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, os meus pais ouviam também, só que eles ouviam o quê? Beatles, Elvis, né? Da época deles, né? Aí eu passei, tinha a galera mais velha da minha rua. Aí eu passei, bicho, assim, eu escutei Highway Star do Deep Purple. Cara, aquilo mudou minha vida. Eu falei, gente, que é isso? Que instrumento é esse que faz esse som? Porque tá com aquelas guitarrinhas dos Beatles, do Elvis. Mano, eu era um garoto de 13 anos que pedia para os pais: o que você quer de Natal? Quero um disco do Led Zeppelin, quero um disco do Black Sabbath, eu quero um disco do Rush, eu quero um do Deep Purple. Cara, eles não acreditavam, mas eles iam, né? Nem sei se você conhece isso, o Museu do Disco. Eles iam lá no Museu do Disco, compravam as bolachas, cara, e me davam isso. Eu tenho isso guardado até hoje, é minha história, é minha vida. Então, eu trouxe dentro de mim algo associado a essa energia, que o rock é contra a cultura, mas contra a cultura que forma uma cultura transformadora. Não sei se ficou esquisito isso. Então tem esse lance, porque tem muita gente que acha a música de anjo é só clássico, é não sei o quê, etc. Cara, às vezes eu escuto Bach ou Wagner, isso é muito mais thrash metal do que eu escutar uma banda de porrada mesmo, pelo menos para mim. Entendeu? Então, cara, isso, não sei aonde que, desculpa eu te cortar, mas para a galera entender, isso é uma coisa que não é uma moda, é uma coisa que vibrou dentro de mim quando eu era um garoto que estava de quichute na rua jogando bola, mano. Não sei, chegou a conhecer isso aí, quichute, você nem sim, sabe o que é isso. Não, Olha, esse eu sei.
Agora continua isso. Ó, Desculpa, mas só para afirmar não, isso, né? é importante que isso vai me ajudar no meu raciocínio. É, o rock hoje, principalmente no contexto brasileiro, não é algo mais comercial. É Uhum. algo que está mais ali nos bastidores, é algo que não consegue aquela projeção. Hoje é sertanejo, é funk, tudo, e sem juízo de valor para essa questão musical. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está falando dessa questão de redes sociais. Hoje é mais interessante, é mais palatável, talvez, as pessoas assistirem uma dancinha num corpo bonito, do que ir buscar um conteúdo que realmente agrega. Ah, vamos consumir um conteúdo que a pessoa é engraçada, a pessoa é polêmica, a pessoa não sei o quê, do que algo que realmente vai contribuir para essa formação. É mais interessante um prazer rápido. Ou não é uma pílula do oculto, uma pílula de conhecimento, é uma pílula de satisfação rápida. É quase como se fosse um ópio, assim, né? Que justamente ele entorpece momentaneamente e ele parece que vai jogando para baixo do tapete a confrontação com quem nós somos. Opa, Porque uma questão que você colocou que eu acho muito interessante, o louco, o arcano 0 ou o arcano 22, ele é o começo e ele é o fim. sim. Por isso que é Então, 0 ou 22, né? ele é uma figura que vai começar um projeto novo, do zero, ou é uma figura que sintetiza todo o aprendizado? Então, é uma figura que cumpriu o objetivo. Não é um louco por ser louco. É uma pessoa que ela busca saber quem ela quer ser, mas com certeza ela sabe quem ela já se tornou. Isso eu Perfeito, acho uma cara. coisa muito Exatamente relevante. isso. É como eu vejo também. Assina embaixo com sua linha de pensamento. Porque seja no caminho, eu gosto de rock, eu gosto de ver um corpo bonito e tal, mas eu acho que isso denota coerência consigo. Quem eu sou? Um dos grandes aprendizados que eu tive nos meus estudos iniciais foi aprender. É uma frase assim que as pessoas nem sempre entendem da melhor forma, mas foi aprender a reconhecer meus demônios. Opa, Não, os demônios. sensacional. Primeiro que demônio vem da ideia de daimon, que significa inteligência. Fechou. Então não é necessariamente algo ruim, mas eu acho que quando a gente reconhece os nossos demônios, ou os nossos pontos fracos, ou as nossas dificuldades, eu acho que a gente se conhece melhor e a gente tem coerência para saber o que fazer com o que tem naquela bagagem do saco do louco. Fechou. E você, de uma certa forma, interpretou também o mistério do Arcano 15 agora, o diabo. Meu favorito. Matou o Arcano 15 aí como grande luz, né? Porque Sim. uma coisa muito interessante, que fique bem claro para quem está ouvindo o nosso bate-papo aqui, a gente comentou de 22 arcanos ainda que estão anexados com valores e arquétipos ao ciclo da Era de Peixes, que é a era anterior, que, colocando só para uma fácil compreensão, a partir de 2000 abre um monte de caminhos aí, né? Novos. Que nós temos novos arcanos que, além de um quinto estado de consciência, vem abrir caminhos para um sexto estado de consciência, cara. Que aí o diabo se torna uma grande luz, né? O último arcano do tarô vai se tornar a vitória. Cara, isso é o que está reservado para a humanidade, que mesmo nos rigores atuais, agora eu estou falando de uma coisa coletiva, a gente possivelmente passa por rigores, mas para aprender e identificar exatamente o que você falou, que são os erros e as sombras, para que isso se torne poder para esse quinto sistema evolutivo. Quando eu falo rapidinho o que é quinto sistema evolutivo, que hoje nós estamos num quarto sistema respirando o quinto. O primeiro do mineral, o segundo do vegetal, o terceiro do animal, o quarto do ser humano, que se prepara para o andrógeno do futuro, ou um anjo, para facilitar, que é o que a gente está respirando agora. Aí esses novos valores eles começam a surgir, porque, só para fechar isso, Ademir, o livre-arbítrio, de você, de repente, caminhar rápido em relação a isso ou devagar, é você que define. Que todos nós vamos passar com rigor ou com amor para esse quinto sistema evolutivo que vai ser o ser humano melhorado como ensaio de um andrógeno ou um anjo do quinto sistema, não existe livre-arbítrio. A gente vai ter que caminhar para isso. Só que o livre-arbítrio existe no seu sentido individual para aqueles que vão caminhar altivos e conscientes, aprendendo, quase como um fechamento de tudo que a gente estava falando, com as experiências do passado, que agora se aperfeiçoa, que é o arcano 15, grande arcano do o opus alquímico está ali.
que se chama de diabo, que o diabo das religiões é o último, para que você chegue no último arcano, fechando o processo para se tornar a vitória da própria mônada, uma palavra teosófica, da espiritualidade interior de cada um, só para facilitar, cara, todo esse processo está colocado, você que define com o seu livre-arbítrio se você passa aprendendo, e mesmo com toda a loucura do mundo voltado para si, que teve esse toque aí da pandemia para a gente acordar, ou você vai na cambalhota, mano, o pessoal, a turba te empurrando e falando, meu irmão, você vai ter que ir para frente, não importa. Aí a pessoa tem, nessa cambalhota que eu falei, caído, é quebra de relacionamento, perda de trabalho, isso e aquilo, perde o chão, não sabe o que faz. Tem uma solução, mas essa solução é um esforço fantástico em cima dessas nossas abstrações, para a gente entender o porquê isso está acontecendo, não culpar o mundo exterior, e entender primeiro a falha interior para seguir adiante, cara. Aí as coisas ocorrem, e você sabe o que você está fazendo agora, pegando esse aforismo desse livre-arbítrio que existe e não existe, como eu coloquei, cara, e vamos que vamos. Mas um dos caminhos para mim, de novo, naquele tripé, vontade, amor, sabedoria, para contribuir mais, exigir e pedir menos, né? Para que as coisas fluam, mano. Aí, mas para chegar nisso tá difícil, velho. Tá difícil. Olha, mas eu vejo, eu enxergo evolução. Eu não sei se eu, como Claro, sempre. Um sagitariano otimista, eu enxergo, eu não costumo ter muita saudade do passado, porque eu sempre prefiro o hoje. Lógico. Sabe? Lógico. Eu vejo que já tomei meus tombos, já fiz meus acertos, já fiz os meus erros, mas hoje eu sou a somatória de tudo que eu fiz. Eu sou a somatória de tudo que eu vivenciei. E a partir desse momento, eu entendo que a gente tem um norte para buscar, para mudar caminho. E, ao mesmo tempo, o que eu acho mais doido é que as certezas vão se destruindo. Opa! Olha que bonito isso. Não é? Senão não tem evolução. Exatamente. E são essas certezas que o próprio Arcano 15 vem quebrando, né? Que ele vem mostrando. E aí, nisso, eu queria te fazer uma pergunta nessa ideia, porque algumas pessoas vieram antes, algumas pessoas virão depois. Eu tenho certeza que dentro da figura Newton Schultz, já existiram muitos Newton Schultz, existirão muitos Newton Schultz. Você, como estudante dos mistérios, dentro desse caminho, qual a importância do mistério? Pô, cara, ele é tudo. É algo que você sabe que você tem que aprender a decifrar de acordo com o momento. Eu posso até colocar um aforismo iniciático que todo mundo conhece, mas que eu acho que a maioria, na minha visão, sujeito a erros e enganos, e de uma forma carinhosa, deturpa. Esse mistério que você citou, o aforismo que responde isso é o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre, ele demonstra para você esse mistério que você fala, uau, como é que eu não vi isso antes? Mas que quando você... Aí que está, esse mistério, no seu sentido iniciático, vamos colocar essa palavra, né? Sendo que isso está sendo aberto, né? Nenhuma aula e nenhum colégio iniciático. Bicho, você abriu uma porta que você falou, uau, entendi qual é a porta. Você vai ver que tem 7 ali depois. E dessas 7, vão ter 49. Dessas 49, vão ter 343. E por aí vai. Por isso que Sócrates, de uma forma linda, maravilhosa, conectando, ele falou, só sei que nada sei. Porque, para mim, ele foi vislumbrando esse setenário, de novo eu cito isso, mas é o número escolhido pela fonte criadora, né? Ou Deus, ou o nome que você queira dar, substância primordial, ele foi abrindo na nossa evolução, né? Então, isso é lindo, cara, esse mistério que representa sempre essa conquista através da sua evolução, para mim, representa essa possibilidade do futuro que também é incessante, de você continuar a sua jornada, não importa se está passando rigor, se está fluindo, você tem que continuar a sua senda e compreender o processo evolutivo. E eu falo para você, Ademir, entendendo um pouco desses ciclos, dessas realidades, eu só fico conectado. O que vem para mim? Deixa eu ficar sintonizado. Cara, o universo expõe isso de uma forma bem clara, por isso que a realidade é fantástica. Se você vai esperar um anjo descer com uma trombeta, ou um diabo vir para te cutucar com o tridente, você está perdido, cara. E às vezes a galera fica conectada nisso. Vai vir nave espacial, OVNIs, discos voadores que vão te salvar. Mano, você está perdido se ficar nessa. Se você não se conectar
com o pé no chão, nessa realidade, entendendo que as coisas vêm através dessas experiências, cara, quando você entende essa simplicidade, que parece uma coisa tão simples aqui, né? Mas aí muita gente que de repente está tomando porrada pra caramba fala: eu não consigo ver, já cansei, já caí, já quebrei várias vezes. Cara, é só abrir um pouco mais o olho. Abrir o olho e entrar nesse mistério que está sempre sendo escancarado, para você seguir adiante, continuar abrindo suas portas, cara. Isso vem, cara. Isto vem. Mas é necessário, esse mestre que a gente pensa que é o mestre exterior, é o seu mestre interior, que você se preparou como discípulo. E ele está em constante evolução, te mostrando, ó, quebrei isso para que venha uma construção melhor. A construção está boa, melhora mais ainda, porque se não melhorar, ela vai quebrar. Ou são ciclos naturais da evolução. Uma coisa que eu utilizo há anos nos bate-papos com as pessoas. Imagina você, 2000 anos atrás, olhar para o cinturão e falar assim: tá vendo isso aí que você está se divertindo com a galera ali, com leão e gladiador? Cara, vai sobrar só ruínas desse papo aí, uma cidade nova vai ser construída. Você já pensou isso? E nós agora, cara, o que, que a gente está fazendo? O que, que uma pessoa, se viesse lá da frente, ia chegar e falar assim: ó, se liga que de repente vem muitas revelações aí que vai colocar vocês num defrag completo, num reset, vocês vão ter que começar do zero. E aí, como é que vai ser? Você está preparado? Porra, é complicado. Mas eu acredito nisso, cara. Eu acredito. Eu acredito muito. Aí a gente entra no lado mais, né? Apesar que o nosso bate-papo aqui já está com 50 minutos aproximadamente, né? Acho Olha que aí. eu não estou cronometrando, tá? 50 São minutos, cara, 50 minutos? aproximadamente. O Grego Tá. falou, tipo, uma hora e pouquinho, tal, não tem problema, né? Porque ele vai passar uma série de bate-papos. A gente, se deixar aqui, a gente vai horas, né, cara? Vai. Mas entrando nos mistérios, para quem gosta, né? Da galera que. Isso é uma coisa que eu sempre falo também, de uma forma constante. Agartha, aí prefere chamar de Avalon, ligado aos mistérios ali das ilhas. Ah, Shangri-La, Shambhala, cara, né? Eu acredito que esses mistérios eles começam a cada vez mais a serem expostos aqui para a face da Terra, porque é um momento de aprestamento de ciclo, porque estamos de uma certa forma atrasados por causa da nossa inércia, só que não vai ter consciência como o maná caído dos céus que vai vir resolver tudo, não. Eu acredito que a gente ainda terá muitas revelações. Aí eu vou soltar uma pista, né, para a galera, de acordo com o que eu acredito, que a gente chama de OVNIs, Vimanas, que é uma palavra muito mais antiga, né? Já pensou livros do Oriente de 2.000, 4.000 anos atrás, já falando sobre isso, né? Vimanas, discos voadores, OVNIs. Eu acredito que vai chegar um momento que a gente vai estar preparado para receber todo esse conhecimento que é da Terra, que não é externo, que é da Terra. Né? Porque hoje, cara, quando isso vem como uma manifestação, e eu já tive a oportunidade de ver, cara, bem próximo de mim isso, é muito louco, é um maquinário, é uma coisa, sabe, é esquisito o que eu vou falar, mas é uma coisa criada por nós aqui, tem máquina, velho. Se isso viesse de onde o pessoal fala, não haveria necessidade disso. Vem como consciência. Vem, porque é um plano muito mais sutil nesse sentido. Então, eu acredito que o dia que a gente parar de perseguir, querer fazer engenharia reversa com o que adquirir, para transformar isso em armamento, em poder, tal, e realmente a gente tiver como se fosse que ver a pureza de um indígena, vai, vamos, a palavra melhor, que pode descer ali e vai falar: ei, senta aqui, vamos na fogueira, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. A gente não tem essa pureza ainda, cara. Então, o dia que a gente tiver isso, Anemir, eu acredito que vai ter um reset geral, geral. O Grego mesmo, que não está aqui entre nós, ele teve uma Sim. experiência fantástica com disco que ele viu quando ele era um jovem, né? Então, cara, vai chegar esse momento que isso representa esses mistérios, que todas essas civilizações, culturas, né, sejam quais forem, sempre tem, né, essa representação do que chama de Agartha, Shambhala, Avalon, Valhalla dos nórdicos, que esses são os mistérios que a gente tem até aquele programa, acho que é da History, né, que É. fala né, que alienígenas, como é que é, do Alienígenas do passado? passado. Hã? Alienígenas do É passado. isso mesmo, É né? isso Sei mesmo. lá, talvez seja até outro nome, não importa. Então, tudo isso, cara, devagarzinho vai ser levantado e vai chegar uma hora que eu acredito que é isso que vai mudar tudo. Mas quando a gente estiver preparado, quando a gente estiver preparado.
Mas vamos ver, eu joguei uma pimenta bem pesada agora nesse quase final de bate-papo, né? É, deixa eu tentar falar um pouco sobre isso, que eu Vamos acho. lá. Ah, vou falar para você assim, como uma pessoa que está há muito menos tempo nesse caminho. Você sabe que a sociedade como ela é hoje, a vida acadêmica, um estudo mais concreto, quando a gente ouve falar de Vimanas, OVNIs, Agartha, Shambhala, manifestação, quinto estado de consciência, é quase como se uma parte nossa imediatamente renegasse completamente isso, falando que doideira, cara, que papo é esse? O papo descambou. É bem isso. Não é? Põe no chão aí. Põe no chão tudo, e, e eu acho fantástico tentar entender isso, e isso contando assim, como experiência pessoal minha, que se eu for pensar concretamente é o maior absurdo. Se eu for pensar conforme eu tenho meu tempo de estudo, eu tenho meu tempo de lapidação interna, faz todo sentido. E não é de um jeito concreto, simplesmente fecha a conta. Simplesmente conversa comigo de um jeito que verbalizar não vai conseguir traduzir. E aí, conversando uma vez com um outro irmão mais velho que eu tenho, a gente fala disso, né, de 7 estados de consciência, 7 veículos, um estado de consciência físico, etérico, astral, mental concreto, etc, etc, etc. E aí, um dia, ele usou a seguinte analogia para me explicar sobre isso. Imagina que, de repente, alguém chegasse assim para o Newton Schultz e para o Ademir e falasse assim, ó, a partir de amanhã, vocês... Tá vendo aquele grupo ali? A gente olha a criação de minhoca. É na terra, é no barro, é sujo, é minhoca. A partir de amanhã, vocês vão ser minhoca. E aí você olha aquela minhoca, ela tem uma constituição física muito mais rudimentar do que a nossa. Ela não tem muitas estruturas que nós temos. Então imagina quanto por cento da consciência nossa enquanto humanos conseguiria se manifestar naquela estrutura de uma minhoca. E não é porque nós estamos uma minhoca que simplesmente todo o resto que a gente não enxerga, não percebe, deixa de existir. Opa, lindo isso, hein? Ficou Né? bacana, hein? E o que eu passei a buscar nessa ideia agora de o que nós queremos ser foi justamente investigar, Schutz, sem certezas, mas assim, de o que será que tem além? Eu despertei uma paixão pelo mistério que me move, que é o que faz eu querer estudar, que é o que faz eu conhecer linhas de sabedoria, e isso eu acho que é outro ponto muito importante, porque eu acho que quando a gente tem vontade, se imbui de amor e sabedoria e aplica, passa para a vontade, a gente forma a sabedoria. E a sabedoria, ela se transmite, mas quando ela é transmitida, ela é recebida só em forma de conhecimento. E a pessoa precisa. Então, é quase como se fosse o trabalho de uma pedra virar um animal, de um animal virar um ser humano, Isso do aí, ser humano evolução. virar um anjo, sei lá, de algum modo. Existe uma inteligência aí que guia tudo isso, que a própria ciência já falou, que a gente chama simplesmente de natureza ou natural. Não, tem uma inteligência aí que a gente ainda não decifrou. Esse é o grande mistério, né? O que não é porque a gente não decifrou que ela não existe. Que é óbvio até, né? E é o que nos move, é o que nos cria, é o que nos dá começo, meio e fim. E, apesar de talvez a gente não ter materialmente toda a consciência para entender isso, ainda assim é quem nós somos. E eu acho que nisso tem o mistério, tem o que a gente é, e perceber que o que a gente é justamente o que a gente não é, e tem todo esse mundão lá fora. Porra, cara, é isso aí. Não é? E quando eu estou fazendo a minha imersão e eu percebo que cada um, a sua maneira, do jeito melhor, pior, mais consciente, menos consciente, está fazendo a sua imersão e que compartilhamos do mesmo mundo e precisamos seguir em frente, eu acho que a gente tem pistas muito legais para que
os desafios que acontecem, principalmente os que ainda virão, porque infelizmente isso faz parte, né? Isso faz parte. Talvez eles fiquem menos sofridos. Talvez eles fiquem. Talvez a gente entenda que o tombo vai vir, mas a gente pode levantar, se reerguer, não cair de novo pelo mesmo motivo, mas ter certeza também que em algum momento outro tropicão vai vir, né? Opa! Cara, você terminou seu Sim, sim, pô. raciocínio? Então, pegando um gancho aí com tudo que você está falando, né? Eu percebo uma coisa, velho. Tudo que a gente passa, porque o ser humano tem em cada célula dele uma memória vibracional de tudo aí, de todas as potencialidades, está tudo em nós, cara. Isso também já é praticamente comprovado cientificamente. Então, a gente, nos aprendizados da vida, cara, o que a gente precisa entender? Está passando agora um perrengão, cara, que está pegando demais, é porque você tem que passar isso para que o que você quer ser mais para frente comece a se libertar cada vez mais. Tudo faz parte. O próprio exemplo, e fazendo até uma ponte, né, com o que eu acabei de falar, de discos voadores, falando de uma forma popular, poderia colocar várias outras nomenclaturas aí, né? Cara, sempre foi um fascínio que eu tive. Sempre foi um fascínio que eu tive, mano. Então, sabe aquela coisa, a gente querendo ou não, como ser humano, seus anseios psíquicos, eu tenho que ver, cara. Sabe aquela coisa? Eu tenho que ver. Existe, eu tudo bem, vejo vídeo, gente falando, mas eu tenho que ver. E um dia, cara, olha como uma coisa louca, que foi uma visão, né? Que eu tenho até testemunhas que tinha uma galera no carro comigo. Eu indo para o sul de Minas, isso tem quase 20 anos, cara. E eu tinha aquele anseio de ver isso. Cara, e a gente trampava pra caramba, sabe? Segunda a sexta, era sexta-feira, meia-noite, mano. Pra gente chegar nos trabalhos que a gente ia fazer na cidade. Cara, tô ali passando em Lambari, saindo da Fernão Dias, ali, cidade do sul de Minas. Velho, uma nave, sei lá, do tamanho de, sei lá, 20 quarteirões em cima da cidade, cara. E todo mundo, meu, mas o que é aquilo? A galera dentro do carro. Falei, mano, é uma nave, só pode ser. A gente até começou a andar devagarzinho, porque eu falei, vai que é um monte de helicóptero junto, a gente vai escutar. Pá, 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 pá. Nada, barulho zero, velho. E uma nave jogando ali, luzes ali em cima da cidade, e o caramba, velho, foi uma viradinha com uma montanha que tinha, foi embora. Aí eu falei, cara, será que foi visão coletiva de todo mundo, do anseio e o caramba, nada? No jornal, no dia seguinte, grandes aparições no sul de Minas, com foco em Lambari, na madrugada. Pô, então a gente viu o bagulho, junto com todo mundo. Então, com isso, é aquela coisa, mas para mim, para o meu mestre, era necessário aquilo. E naquele momento eu estava preparado para receber essa informação e não falar, olha que legal, acho que era um negócio ali, então não ia valer. Para mim, valia muito aquilo. Uhum. Só que para muitas pessoas que de repente viram também, aquilo não foi nada. Não sei se você entendeu. Sim, com Para os meus certeza. estudos, para minha senda, para minha busca de me conectar nesse mistério que você citou, aquilo era importantíssimo. Então a gente tem que sacar isso, cara. Eu citei o exemplo do disco. De repente, a pessoa tem que ter uma programação também. Entendeu? Por isso que iniciação é uma coisa que não termina, é algo que você começa e você vai sempre. Então, isso pode estar num relacionamento que você está vivendo, num trabalho que você está realizando, que você está broxado com ele, ou que você está curtindo muito. Cara, são aqueles sinais que a gente citou já na conversa aqui, que às vezes a gente renega por um anseio lá para frente de algo que de repente você não está preparado para que isso chegue para você. Novamente, aquele aforismo, quando o discípulo está pronto, é você entendendo por que está vivendo aquilo naquele momento, que é o famoso presente, para que você venha ter as respostas através do que você está experienciando para preparações dessas portas que se abram verdadeiramente de acordo com o que você precisa. Tipo, tem gente que vive naquela infantilidade que uma pessoa evoluída é aquela que é clarividente, que é clariaudiente. Primeira dica que eu já dou para todo mundo, cara, e pode jogar pedra em mim. O verdadeiro sensitivo e clarividente não vende isso. Se está vendendo curso e etc., já desconfia disso. Enfim, já falei demais. Não é uma coisa que eu não queria fazer aqui, né? Mas olha só, eu sei que para essas coisas você é sempre muito polido, mas eu acho que esse é o tipo de coisa
importante, e aí comento como um estudante. Eu sempre ouvi falar que, assim, que aquelas pessoas, assim, vamos falar, o verdadeiro iniciado, ou aquelas pessoas que vão ter algumas faculdades mais aguçadas, primeiro que não fala, né? Não fala. A gente já comentou assim, que hoje parece que todo mundo tem aquele currículo, se conecta com o mestre não sei o quê, que canaliza não sei o Devia ter quê, rido, mas não aguentei. que não sei o quê. É tudo aquelas coisas, O povo ama isso, o tem, povo ama. mas é porque O povo chama ama. atenção. Porque em Lógico. tempos Aí o planeta fica doente e fala que a é, culpa é de tudo menos é, dele. porque nós vivemos um tempo em que parece que tudo tem que ter uma roupagem de marketing, né? Tudo tem que estar tudo tem que ter uma visão mercadológica. Você vai querer conversar com aquela pessoa simples, sabe aquela benzedeira que não tem estudo, mas que tem uma sabedoria que a vida passou, que tem aquela mão literalmente mágica, aquela pessoa que cura com a mão uma criança, ou o grande mestre que veste roupas especiais e se conecta com não sei Espada de quem, ouro com metais preciosos. entendeu? Então, eu acho realmente isso uma coisa importante. Foi uma das coisas que eu aprendi na minha jornada, qualquer pessoa que se apresente como mestre, que não seja num contexto de mestrado acadêmico, ou um mestre em qualquer parte, mas no contexto iniciático, quem se apresenta como mestre é importante ter muito cuidado. Muito cuidado. Mestre é guru, é líder, é não sei o quê, porque A menos que seja revestido totalmente de paródia, né? Aí é outra sim, história, sim, né? aqui também, porque entre o que você tá comentando com a gente, nós buscamos um caminho de iniciar, né? Não é terminar, né? Não é terminar. E se aparece alguém falando que é um terminado, tenha cuidado, até porque se essa pessoa terminou, ela parou de evoluir. Se ela parou de evoluir, ela simplesmente está completamente fora desse contexto evolutivo. Se está fora do contexto evolutivo, não acredito que faça sentido essa conexão. Aí só para piorar a coisa, né? Já que eu sei que eu sou um terminado, então deixa eu começar a vender coisa aqui para o pessoal comprar. É, é. Ai, meu Deus, enfim. Ah, Enfim. ao mesmo tempo, Ademirzão, ó, chegamos só para você saber na nossa bora de papo, hein? tá, então vamos já começar a direcionar. Eu queria até comentar uma outra coisa com você, aí a gente vai, para a gente encerrar. É, Antes da nossa conversa começar a ser gravada, eu estava falando, né, que tem uma linha de estudo que foi trazida por Franz Bardon, né, um ocultista muito famoso, e não só ela, como algumas outras linhas, elas preconizam que a tarefa final do indivíduo que seguiu o método deles é sintetizar o seu próprio método. Porque, afinal de contas, Maravilhoso. se a gente segue um caminho, nós estamos seguindo muitas vezes o caminho de alguém. E o caminho de alguém, muitas vezes não, acredito que sempre, ele presume os pontos fortes e os pontos fracos daquela pessoa, as Sempre. facilidades e as limitações. E às vezes eu não tenho aquelas limitações, ou eu não tenho aquelas facilidades. Então, eu entendo que é fundamental a gente entender. A pessoa deixou um caminho, a gente só vai entender esse caminho se a gente estudar a pessoa. Opa. Como você enxerga isso, afinal, como um estudante, como um pesquisador que busca esse caminho de autoconhecimento, de imersão em si, de imersão no universo, como você enxerga essa noção de o caminho a ser seguido? Cara, quer ver? Pegando até um exemplo, né, que as pessoas sempre perguntam para mim, onde está o livro que explica tudo isso? Onde tem o livro? Cara, todo mundo quer um livro, o livro mágico que tem a síntese de tudo, né? Eu sempre falo assim, cara, livro, estuda o autor. É exatamente o que você falou, Ademir. Estuda o autor. Se de repente você vê que tem uma sintonia na trajetória dele e tudo mais, cara, esse livro é maravilhoso, ele vai agregar para você. Se
você estudando o autor, você percebe que não tem nada a ver com o seu caminho, com a sua busca, com o seu mestre daquele momento, que é o seu mestre interior, buscando sinais, etc., para você adentrar no mistério. Não é por isso que esse livro é ruim, mas ele não serve para você no momento. Porque senão começa a se tornar fanatismo. A galera, não, se ali, aquele falou que ali tem um mestre, então vou seguir. Aí é gado, cara, é massa de manobra, é chato ter que falar esse tipo de nomenclatura, mas você acaba entrando, que pode também representar, de acordo com o seu estado de consciência, um momento de aprendizado, para você perceber com o tempo que você está inserido numa coisa ali que virou uma doutrina, uma coisa onde você está acreditando em algo que não bate como verdade dentro de ti, e você está ali, você é um fanático e não percebeu, cara, entendeu? Porque você não experienciou, você não viveu, né? Um outro exemplo, quer ver? Eu falei assim, aqui, só para deixar isso bem claro, que aquela pessoa intuído, etc., ela não vende isso. Aí as pessoas vão falar assim, Milton Schultz, mas eu considero que você é um intuído, que você é um mestre, você vende seus cursos, então você é fake de si mesmo. Cara, os meus cursos, quando eu os coloco praticamente todo mês, campanhas para a galera entrar em sintonia, isso representa uma de milhares de portas que você pode abrir com aquilo ali. Nunca será a terminação de nada, entendeu? Assim como entrando em sintonia com os livros. Então eu percebo o seguinte, que essa galera, elas podem se inspirar em alguém, olha a palavra, porque você nunca vai ser exatamente igual àquilo que você se inspira, cara. Porque cada um é uma unidade única nesse processo, utilizando um termo teosófico, monádico. Cada um é uma peça única desse jogo do universo. Então, você se inspirar em alguém, isso é maravilhoso, até necessário. Mas você tem que ser você mesmo e a versão melhorada deste caminho que você escolheu. É assim que eu vejo, cara. Aprendendo com as experiências. É assim que eu fecho, no caso, né, Ademir? A forma como eu enxergo tudo isso. A gente filosofou bastante, trocou uma ideia, como amigos que somos. Você, meu irmão mais novo, e eu, seu irmão mais velho, ou um dos, né? Assim como da minha parte também, é como eu vejo isso, e espero ter agregado algo para alguém, sempre sujeito a erros e enganos através das minhas colocações. Muito bom, sempre muito bom. Você sabe, eu tenho uma satisfação enorme de conversar sobre esses assuntos. Eu, sempre que possível, sempre que eu tive a oportunidade, eu já fui conversar com teósofos, já fui conversar com padres, com pastores, com pais de santo, enfim, eu gosto, porque muitas vezes eu vejo que esses caminhos diferentes levam para o mesmo lugar. Sempre. Que esses caminhos diferentes, quando eles são entendidos, eles se respeitam. Perfeito. E muitas vezes esses caminhos, eles levam em conta as particularidades de cada um. Então, uma das coisas que a gente fez muito na época do Núcleo 37, e eu como também um entusiasta de música, quantas mensagens iniciáticas a gente não encontra na música? Nossa Senhora. Quantas, Principalmente para quem estuda música ainda. nossa, sem dúvida. Meu Puxa, Deus. eu tive um cara que fez um curso comigo uma vez, que ele é um musicista clássico, ele toca baixo, e ele é um estudante de teosofia e uma pessoa que vive da música. É impressionante, é literalmente a construção de universos. Ou quando a gente vê, sei lá, para quem gosta, assim, um Senhor dos Anéis, o universo que é criado Adoro, cara. com leis, com mecânicas, e entender aquilo, e se projetar naquilo, eu acho que a gente consegue pegar pequenas chaves em tudo. Quer ver, Ademir? Desculpa só um pouquinho mais, só para Fica bom. fortalecer isso. Para quem estuda um pouquinho de música e estuda a cosmogênese, né, que representa o setenário evolutivo através de sistemas, onde o terceiro teve uma quebrinha. Cara, você resume tudo ali do Mi para o Fá ali, que é um semitom.
tá tudo ali, cara, e o próprio ouvido não tem como entrar algo ali, não é aquilo, né? Cara, é maluco, é louco isso. Quando você vê a música, os 7 modos gregos, jônio, dórico, mixolídio, tal, eólio, cara, olha, é maravilhoso. É demais, Desculpa, né? mas não resisti, foi um cortezinho com todo o coração, perdoa. Não, mas não esquenta não, até porque acho que se a gente for falar desse assunto, que até partindo para a Nossa, nossa tão amada cultura pop, a gente precisaria de algumas eternidades para nossa, ficar nesse programa. Mas eu queria agradecer, Newton, pela nossa conversa de nossa, sempre, aí falando também em nome do Grego, agradecer pela contribuição com o Vida muito. Inteligente. Grego, também agradeço muito pelo convite, agradeço muito por essa oportunidade, desejamos Sucesso para muito ele no sucesso para você, parabenizamos por todo esse tempo em que você faz esse trabalho, criando conteúdo, compartilhando conteúdo, convidando pessoas muito bacanas para trazer visões diferentes do que cada um, à sua maneira e ao seu tempo, entende como verdade. Então, parabéns pelo trabalho, tá? Agradeço pela oportunidade. Eu mando um tremendo abraço, um tremendo beijo para todos os amigos do Vida Inteligente que estão acompanhando aqui, tá? E assim eu encerro esse programa. Newton, muito obrigado. Eu que agradeço a sintonia com tudo, cara. Espero poder voltar a falar contigo muito em breve, inclusive contigo também, Grego. É sempre um prazer, é sempre muito gostoso. E um grande abraço para todos vocês e até a próxima.